A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estou aqui mais uma vez para compartilhar nesse mais um vídeo do Quarto de Guerra, a qual o Senhor ainda não esqueceu de você. Ele te chama pelo nome. Eu vou estar lendo aqui no livro de João, capítulo 11, aonde fala a respeito de um homem que é nascido em Betânia, na aldeia de Maria e de Marta. Estou falando de Lázaro. Eu estou lendo aqui o capítulo para vocês também entenderem do que eu vou passar para vocês, essa mensagem direta de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, este está enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, ele, porém, cuidava, que falava do seu repouso de sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E o fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Agora você vai entender que o Senhor está sempre trabalhando por um lado aonde você e eu, todos nós, vamos entender esse contexto agora. Para você ver que certo homem ali em Betânia, acerca dessa mensagem que chega a Jesus, os discípulos falavam que Lázaro estava completamente adormecido, mas Jesus falava que Lázaro estava morto. As irmãs de Lázaro chegou até Jesus e falou que Lázaro, seu amigo que o Senhor tanto ama, está enfermo. Cada um trouxe uma mensagem diferente para Jesus. E Jesus respondendo, dizendo que Lázaro estava morto. Sendo que tudo isso, Jesus ficou ali há 2 dias, para que venha ver as coisas acontecendo conforme a palavra estava sendo dita, como Jesus queria. Jesus não foi depressa para ver Lázaro. Jesus não estava
preocupado em correr para lá ver o Lázaro. Mas Jesus sabia que Lázaro estava enfermo e Jesus falou também que aquela doença não era para a morte, mas era para glorificar o nome de Deus. Não é difícil, não está sendo difícil, mas Marta e Maria sabiam que a qualquer momento seu irmão poderia partir. E tem mais. Disse-lhes os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo e tomá-lo, porque ele queria ir para a Judéia. Tá? Ele queria ir para a cidade de Judéia, aonde os judeus queriam apedrejar ele. E isso foi o que os discípulos estavam falando para ele. Tá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se andaste na luz, não tropeçará, mas se andares de noite, tropeçará, porque nela não há luz. Todos os dias nós devemos andar onde? Na luz. Aonde que está a luz? A palavra de Deus. Na palavra de Deus você encontra uma luz, encontra a chave da vitória, encontra tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus. Quando você abre uma Bíblia e vai ler, o Senhor já está falando com você através da palavra dele. Não é à toa que quando Samuel ele estava dormindo e ele ouviu uma voz chamando ele: Samuel, Samuel, Samuel. Ele se levantou, ele achou que era um dos reis que estava chamando ele. E ele não. Quem estava falando com ele era Deus. Todo momento Deus falava com Samuel. Porque Samuel, ele foi um fruto gerado pela palavra. Ele foi um fruto gerado debaixo de oração. Aqui, nessa passagem de Lázaro, é diferente. Lázaro estava enfermo, estava à beira da morte. Mas Jesus falou que a doença dele não era para a morte, era apenas para a honra e a glória de Deus. Né? E também está aqui, disse, pois Tomé, chamando Dídimo aos discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou, já havia 4 dias que estava na sepultura. Você vê, depois de 4 dias que Lázaro já estava na sepultura, o Senhor chegou. Eu vou trazer para você uma comparação. A primeira comparação foi Cristo que ressuscitou de dentre os mortos e veio em vida e falou para Maria: eis-me aqui. Porque quando ele apareceu para Maria, Maria estava o quê? No sepulcro, chorando. Mas o Senhor Jesus apareceu para ela e perguntou: Maria, por que choras? Rabone, o meu mestre morreu e não sei aonde que puseram. Maria, mais uma vez ele chamou Maria. Quando a Maria olhou, falou: mestre, Rabone, você vê que é a diferença. E Maria, Jesus falou para Maria: vai para o meu povo e diga que eu ressuscitei. Ele ressuscitou. Alguém ressuscitou ele? Não. Ele ressuscitou. Alguém foi lá e removeu a pedra do sepulcro dele? Não, já estava removida. Ele próprio já tinha ressuscitado. E a única que foi lá no túmulo dele para ver se realmente ele estava lá foi Maria. Mas quando Maria chegou, a pedra já tinha sido removida. E ele já estava intacto em terra, falando com Maria. Maria chamou todo o povo.
inclusive quem duvidava. Chegou lá, Maria avisou o povo que ele tinha ressuscitado e estava lá. Nenhuma diferença. Lázaro não foi ressuscitação como aconteceu com Jesus. Quem ressuscitou Lázaro foi o próprio Jesus. E ainda chamou ele pelo nome dele: Lázaro, venha para fora. E foi assim que o Senhor tratou com Lázaro. Não há nenhuma diferença. Todos nós temos um chamado. Todos nós ouvimos a palavra de Deus. Aqui, Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Você vê como é que a Marta, ela não estava totalmente desligada. Ela estava totalmente ligada em Deus. E você viu a palavra que foi dada? Seu irmão há de ressuscitar. A Marta, eu sei que há de ressuscitar naquele último dia. No último dia. Que vão ressuscitar o que? Todos os mortos. Não há nenhuma diferença nisso. Presta bem atenção. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Você está vendo como é a diferença da história e um contexto do que Jesus trabalhou nessa terra? Para Deus, nada é impossível. E para Jesus, também deu para entender o contexto que para Ele nada é impossível. Todo momento, o Senhor Jesus estava crendo que Lázaro estava apenas só dormindo. Vem cá. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta já acreditava e já ouvia falar de Jesus. Esse é o contexto que dá para entender, tá? E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. O Mestre está aqui e te chama. Você vê que toda vez que nós estamos dormindo e ouve uma voz chamando, nós temos que discernir que voz é essa. Porque muitas das vezes as pessoas falam: eu ouvi Deus me chamar. E chega na hora, não era Deus, era uma morte chamando. A gente tem que discernir. Porque quando Samuel ouviu a voz do Senhor, ele ainda não tinha discernido. Mas quando ele ouviu a terceira vez, ele discerniu. E disse o quê? Eis-me aqui, Senhor.
E aqui, ó, ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrará. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e consolava que Maria apressadamente se levantará e sairá seguirão-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, a palavra do Senhor, falada e revelada ao Senhor. A outra irmã falou a mesma coisa, a Marta falou a mesma coisa, no versículo anterior, lá em cima, no versículo anterior, aqui ó, no versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas quando chegou na vez de Maria, a Maria também falou isso para ele. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava vendo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está no versículo 32. Entendeu? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que como ela vinha, moveu-se muito em espírito, perturbou-se. Você vê que a Maria mesmo, ela chorando, mas está aqui, ó, Jesus, pois, quando viu chorar, a também chorando. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, Jesus também chorou quando viu Maria chorar. Os judeus, que como ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Multidões perturbou-se. Por quê? Palavras de enganações entraram pelos ouvidos e deixou a Maria e Marta sem esperança. Sem esperança. A multidão tem hora que ela não veio de falar a palavra verdadeira, ela fala uma palavra de enganação. Muitas das vezes não estava morto, estava apenas dormindo. E disse: onde o pusesse? Disseram: Senhor, vem ver. Os milagres que Jesus fazia não era para ninguém sair contando pela redondeza, pela sua redondeza. Mas o que aconteceu nisso tudo? O Senhor ressuscitou a Lázaro. O contexto está dizendo isso? Não há sombra de dúvida nisso. Creia para ver. Se não crer para ver, você vai ver e depois você vai crer. Jesus chorou. Jesus chorou. Está lá, no versículo 35 de João, capítulo 11. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal,
porque já é de 4 dias. Você para analisar. Jesus ressuscitou em 3 dias. Jesus foi ressuscitar Lázaro, já era no 4º dia. Você vê como está diferente aí. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, olha, o versículo está dizendo, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Realmente, lá atrás ele falou. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Há uma coisa diferente nisso aí? Não. O Senhor já tinha avisado Maria. Já tinha trabalhado com a Maria. Já tinha dito para Maria que se ela creres, ela verás a glória de Deus antes. Não foi agora, foi antes. Está aí o segredo da vitória. Temos que crer. Temos que crer para ver a glória de Deus na nossa vida. É por isso que nós temos que ficar com nossos ouvidos saudáveis, suaves, para ouvir a voz de Deus nos chamando. Está aqui, ó. Tirais a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Viu? É por isso que a gente tem que estar com o ouvido muito sensível para ouvir a voz de Deus. Para ouvir essa voz maravilhosa, suave que o Senhor te chama. Às vezes a gente tem medo de ouvir a voz de Deus. E quando ouve, a gente fica tremendo por dentro, com medo. Quem me chamou? Quem é que me chamou? É assim que nós ficamos, tá? Aí Jesus ainda: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam em tu me enviaste. E tenho dito isso. Clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Olha, e clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto que Jesus fizera, creram nele, tá? Creram nele. É por isso, irmão, vou trazer aqui para você mais uma vez. A gente tem que estar examinando cada dia mais as escrituras da palavra santa do Senhor, do nosso Deus, porque cada momento a gente ouve tantas coisas nessa terra, que só o Senhor tem uma palavra de vida eterna para te livrar de uma palavra de maldição, de uma palavra ruim que foi lançada na tua vida, de uma maldição hereditária familiar. Só Deus pode nos livrar, porque a palavra está aqui. A palavra está aqui, está sendo dita. Lázaro há 4 dias morto, todo mundo desacreditado que jamais poderia ser ressuscitado. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do mestre dele. E quando ele gritou: Lázaro, vem para fora, ele veio para fora. E todos ao redor, que estava desacreditado que ele não poderia mais ressuscitar, porque estava passado de 4 dias, praticamente em decomposição, o Senhor trabalhou na vida de Lázaro e saiu para fora. Os fariseus foram um conselho para Marta, para matar. Os fariseus, foram um conselho para matar Jesus. Você vê como é que as coisas também são meio
parece fora do contexto, né? Mas não, está dentro do contexto. Aqui Jesus estava vivo. Mas aí você para analisar. Jesus vivo, Jesus fazia milagre. Jesus morreu, mas Jesus fez o quê? Ele ressuscitou. Ele veio o quê? Em carne. E mostrou. E falou para aquele povo: eu vim. Mas vocês vão ficar aí, porque vocês vão fazer obras maiores do que a minha, pois eu vou ir para o meu Pai, ter um encontro com Ele. Jesus falou com todos eles e foi para o seu Pai. Você para analisar isso depois que Jesus ressuscitou. Isso não foi durante, não, foi depois. Jesus morreu, ressuscitou e veio e avisou todos aqueles seus discípulos, falou com Maria, falou com Marta. A diferença é que está aí, entendeu? O filho da Sunamita também estava morto, mas ela procurou quem? Um profeta. E quem era esse profeta? Eliseu. Eliseu veio até a casa de Sunamita e ressuscitou aquele filho que estava morto também em cima da cama. O Antigo Testamento tem ressurreição também. Você vê e preparar que o Senhor, Ele faz tudo no tempo dele, na hora que Ele quer. Ele mata, Ele dá vida. Ele faz tudo no tempo dele. Nada é fora do tempo dele. Se para analisar que aqui no versículo 52 primeiro, está dizendo: e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultava-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali estava com os seus discípulos, e estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Você vê? Aí no 57 está dizendo assim: ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Você vê? A gente vê que ultimamente foi judeu, não, foi fariseu, que os próprios que mataram Jesus. O povo que aonde o Senhor Jesus estava ali pregando para eles, falando para eles da maravilha de Deus. O chamado tem um preço, e é um preço alto. O seu chamado foi feito lá na cruz do Calvário, e um preço alto, um preço de sangue, um preço da crucificação. É assim que temos os chamados. Precisamos ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. Quando Deus te chamar, você entender que é o Senhor que está te chamando. E a palavra que nos dá é: eis-me aqui, Senhor, pronto para te ouvir. E é assim. Deus não deixa você desamparado. Deus não deixa você de qualquer maneira sem uma resposta dele, sem sequer que ele trabalhe no seu interior. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Agindo Deus, quem impedirá? Pode até tentarem fecharem as portas,
mas a igreja do Senhor permanecerá. Você que está ouvindo este vídeo agora, vai a uma igreja evangélica, busque mais de Deus, olhe para ver se a tua vida está no local certo, porque Deus te ama, meu filho. Deus te ama, minha filha. Deus te ama, jovem. Ei, homem. Ei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Deus ainda tem uma obra na tua vida para ser realizada. Ei, mulher de Deus. Ei, mulher. Você aí que está parada. Não desista do teu chamado. Deus ainda tem uma obra na tua vida. Ele quer te livrar de todas as amarguras. Ele quer te lavar. Ele quer te purificar, Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer trabalhar no teu lar, Ele quer salvar o teu filho, Ele quer salvar teu esposo, Ele quer salvar a tua família. Não abra a boca para amaldiçoar aquilo que Deus já tem abençoado na tua vida. Se você gostou desse vídeo, meu irmão e minha irmã, compartilhe. Abençoe a vida daqueles que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus. Não deveremos brigar, deveremos falar da palavra de Deus a cada dia mais. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue guardando a sua vida por onde você passar. Toda a tua casa vai servir a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvidos sensíveis, ouve a voz de Deus. Amém.